Lisboa, bairro do Chiado, um palacete do século XIX convertido em residência de luxo. A nova empregada doméstica Carolina Santos, 32 anos, estava tirando o pó na sala quando o seu olhar caiu sobre o retrato pendurado acima da lareira. Um menino de 5 anos, olhos azuis penetrantes, vestido elegante com camisola azul e gola branca. As suas pernas cederam, o espanador caiu das suas mãos trêmulas. Aquele rosto, aqueles olhos, era impossível, mas era ele, Diogo, o menino com quem tinha partilhado 15 anos no orfanato. Aquele que chorava todas as noites, chamando por uma mãe que nunca viria. Aquele que lhe tinha prometido que algum dia se reencontrariam. O advogado Alexandre Rodrigues entrou na sala ao escutar o barulho. Encontrou a sua nova empregada de joelhos em frente ao retrato, o rosto banhado em lágrimas, sussurrando um nome que ele não tinha escutado em 27 anos, um nome que apenas 3 pessoas no mundo conheciam e uma delas tinha morrido há muito tempo. O que estava prestes a descobrir destruiria os alicerces da sua vida perfeita e revelaria um segredo que uma família poderosa tinha enterrado sob camadas de mentiras, documentos falsificados e uma fortuna construída sobre o silêncio. Carolina Santos tinha 32 anos e tinha deixado de acreditar em milagres há muito tempo. O orfanato Santa Teresa do Porto tinha lhe ensinado que a vida não era feita de contos de fadas, mas de sobrevivência. 15 anos decorridos em quartos apinhados, refeições escassas, roupa em segunda mão passada de uma criança a outra, 15 anos a ver famílias felizes que vinham escolher crianças pequenas, loiras, sorridentes. Nunca ela, nunca Diogo. Diogo tinha chegado ao orfanato quando tinha 3 anos. Ela tinha 10. Um menino bonito com olhos azuis que pareciam conter oceanos, cabelo castanho sempre despenteado, um sorriso raro mas devastador quando finalmente aparecia. Quase não falava. As freiras diziam que tinha sido encontrado em frente ao portão, numa noite de inverno, envolto numa manta cara com um nome bordado, Diogo. Nada mais. Sem apelido, sem cartas, sem explicação. Carolina tinha-o tomado sob a sua proteção. Tinha-lhe ensinado a atar os sapatos. Tinha-lhe dado metade do seu pão quando ele tinha fome. Tinha-o abraçado forte durante as tempestades, quando ele chorava na escuridão. Tinham se tornado família, a única família que ambos tinham tido alguma vez. Depois, quando Diogo tinha 8 anos e Carolina 15, aconteceu. Um casal rico e elegante veio ao orfanato. Queriam adotar. As freiras fizeram desfilar todas as crianças. A mulher olhou para Diogo e algo nos seus olhos mudou. Uma semana depois, Diogo foi-se embora. Carolina ainda recordava o último abraço, os seus pequenos dedos agarrados ao seu vestido enquanto o levavam. A promessa sussurrada de se reencontrarem algum dia. Nunca mais o voltou a ver. 17 anos de silêncio. Agora Carolina vivia em Lisboa. Trabalhava como empregada doméstica para famílias ricas. Tinha um pequeno apartamento no bairro de Alfama. Pagava as contas, tinha comida na mesa. Era mais do que muitos da sua infância tinham conseguido. Aquela manhã de outubro tinha começado o seu novo trabalho. Palacete Rodrigues, Chiado, uma das moradas mais exclusivas de Lisboa. O advogado Alexandre Rodrigues procurava pessoal doméstico. O salário era generoso, a casa magnífica. Madame Dubois, a governanta francesa que geria a casa, tinha-lhe feito rapidamente a visita. Mármore por todo o lado, candelabros de cristal, 6 quartos, uma biblioteca, um escritório, uma sala principal. Foi na sala onde estava a trabalhar quando o viu. Estava a tirar o pó aos móveis antigos quando levantou o olhar para a lareira. Sobre ela, numa moldura dourada elaborada, havia um retrato. Um menino de uns 5 anos, vestido elegantemente com uma camisola azul e gola branca, cabelo castanho penteado ordenadamente e aqueles olhos azuis impossíveis. O tempo parou. O espanador caiu das suas mãos.
Carolina deu passos em frente até estar mesmo debaixo do retrato, olhando aquele rosto que tinha conhecido tão bem. Era mais jovem no retrato. Tinha apenas 5 anos, mas era ele. Cada traço, cada curva do rosto, aqueles olhos que tinha visto chorar tantas noites. As suas pernas cederam. Encontrou-se de joelhos sobre o chão de mármore, as lágrimas caindo sem controlo, sussurrando o nome que não tinha pronunciado em voz alta durante 17 anos. Diogo. Foi nesse momento quando escutou passos rápidos. Alexandre Rodrigues entrou a correr na sala, parou ao vê-la de joelhos. O homem tinha uns 35 anos, vestido com um fato perfeito, cabelo castanho, traços aristocráticos e aqueles olhos. Os mesmos olhos azuis do retrato. Alexandre olhou para a sua nova empregada de joelhos em frente ao retrato do seu filho morto e algo no seu peito apertou dolorosamente. O que estava a acontecer? Por que é que aquela mulher chorava a olhar para o Lucas? Carolina olhou para ele, depois olhou de novo para o retrato, depois de novo para ele. A parecença era inegável. Tentou falar, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Finalmente, conseguiu sussurrar aquele nome. Diogo. Pronunciado com tal dor e reconhecimento que Alexandre sentiu o sangue gelar. Como podia aquela mulher conhecer aquele nome? O nome verdadeiro do seu filho? O nome escrito na manta quando o encontraram bebê? O nome que apenas ele e a sua esposa conheciam porque tinham mudado tudo quando o adotaram? Ajoelhou-se lentamente junto a Carolina. E ela começou a contar uma história que mudaria tudo. Alexandre escutou em silêncio enquanto Carolina contava tudo. O orfanato Santa Teresa do Porto. O menino chamado Diogo que chegou aos 3 anos. 15 anos juntos, ela a protegê-lo. A adoção quando ele tinha 8 anos. A promessa de se reencontrarem. 17 anos de silêncio. Enquanto falava, Alexandre sentia o mundo girar. O seu filho Lucas tinha morrido há 3 anos, afogado no lago da sua vivenda em Sintra. Tinha apenas 8 anos. Ele e a sua esposa Vitória tinham se destruído na dor. Ela tinha morrido 1 ano depois, de coração partido, diziam. Agora ele vivia sozinho neste palacete enorme, rodeado de memórias e retratos. Mas agora, esta mulher estava a dizer coisas impossíveis. Que o seu filho tinha vivido no orfanato até os 8 anos, mas era impossível. Eles tinham-no adotado quando era bebê. Tinham todos os documentos. Carolina viu a dúvida nos seus olhos e pediu para ver os documentos de adoção. Alexandre, confuso, mas incapaz de recusar, levou-a ao seu escritório. Abriu a gaveta onde guardava todos os documentos importantes, certidão de nascimento, documentos de adoção, certidão de óbito, pôs-los sobre a mesa. Carolina examinou-os com atenção. A certidão de adoção dizia que Lucas Alexandre Rodrigues tinha sido adotado do orfanato Santa Catarina de Lisboa, quando tinha 6 meses. Mas ela sabia com certeza absoluta que Diogo tinha estado no orfanato Santa Teresa do Porto até aos 8 anos. As datas não coincidiam, os lugares não coincidiam, nada coincidia. Algo não está bem, disse simplesmente. Estes documentos estão errados ou falsificados. Alexandre levantou-se de repente, o rosto vermelho de raiva. Como se atrevia a acusá-los? Mas enquanto protestava, uma parte dele parou. Por que é que aquela mulher conhecia o nome Diogo? Como podia saber esse detalhe que nem sequer os seus pais conheciam? Carolina permaneceu calma. Não estava a acusá-los a eles, mas alguém tinha mentido. Alguém tinha ocultado a verdade, e ela queria descobrir quem e por quê. Alexandre deixou-se cair na cadeira, repentinamente exausto. Carolina sugeriu voltar ao orfanato Santa Teresa, ver os registros, falar com as freiras, descobrir o que tinha acontecido realmente quando Diogo foi adotado. Alexandre olhou os documentos sobre a mesa, depois o rosto decidido de Carolina. Algo dentro dele, algo que tinha enterrado com o seu filho, despertou. A necessidade de verdade. Partiremos para o Porto amanhã, disse. Aquela noite Alexandre não dormiu.
Permaneceu sentado na sala a olhar o retrato. Recordou o dia da adoção. Vitória estava tão feliz. Tinham tentado durante anos ter um filho sem sucesso. A adoção tinha sido a única opção. Tinha sido o pai de Vitória, o poderoso industrial Miguel Fernandes, quem organizou tudo. Tinha contactos, tinha dito, aceleraria o processo. E, efetivamente, em apenas 3 meses, tinham tido o Lucas. Alexandre não tinha feito perguntas então. Tinha estado tão agradecido, tão feliz. Mas agora começava a perguntar-se o que tinha feito exatamente o seu sogro para acelerar o processo. Que contactos tinha usado? Que documentos tinha assinado? E se a adoção era legítima, por que é que havia tantas inconsistências? A viagem de comboio para o porto foi silenciosa. Carolina olhava a paisagem passar, as memórias a regressarem em ondas. Alexandre olhava os documentos que tinha trazido, procurando respostas em folhas de papel, que agora pareciam mais perguntas que certezas. O orfanato Santa Teresa encontrava-se nos arredores do porto, um edifício cinzento e austero que Carolina recordava demasiado bem. Uma jovem freira abriu o portão, surpresa de ver visitantes. Carolina pediu para falar com a Madre Superior Inês, se ainda trabalhasse ali. A sorte estava do seu lado. A Madre Inês ainda estava ali, mais velha, mais curvada, mas com os mesmos olhos agudos. Reconheceu Carolina imediatamente. Abraçou-a. Depois notou Alexandre, a elegância da sua roupa, a autoridade no seu porte. Carolina explicou por que estavam ali. Diogo, o menino adotado 17 anos antes, queriam ver os registros. A Madre Inês hesitou. Os registros eram privados, mas Carolina suplicou-lhe. Era importante, mais importante do que podia explicar. A Madre Inês olhou para ambos, depois suspirou e levou-os ao escritório administrativo. Tirou velhos registros empoeirados, páginas amarelecidas pelo tempo. Procurou o ano da adoção e ali, numa escrita cuidadosa, encontraram Diogo, idade 8 anos, adotado por família Rodrigues. Documentação proporcionada pelo advogado Garcia de Lisboa. Alexandre sentiu o sangue gelar. Advogado Garcia. Conhecia-o. Tinha sido o braço direito legal do seu sogro durante 30 anos. Ocupava-se de todos os assuntos delicados da família. Tinha morrido há 5 anos, pouco depois de Vitória. Muito conveniente. A Madre Inês continuou a ler. Havia notas anexadas. O menino tinha sido declarado adotável. O casal Rodrigues tinha proporcionado toda a documentação necessária. Tudo parecia em ordem, exceto uma pequena nota escrita à margem, quase ilegível. Solicitação urgente, documentação acelerada por ordem superior, pagamento extra recebido. Pagamento extra. Alexandre fechou os olhos. O seu sogro tinha comprado o seu filho. Não tinha sido uma adoção legal, tinha sido uma venda. Provavelmente tinham falsificado os documentos para o fazer parecer mais jovem, para ocultar os seus anos no orfanato, para apagar completamente a sua história passada. Carolina viu a dor no seu rosto e pôs delicadamente uma mão no seu braço. Não era culpa dele. Ele não sabia, mas agora conheciam a verdade. Diogo tinha sido arrancado da sua vida verdadeira e entregue a uma família que provavelmente o amava, mas que o tinha obtido através de meios ilegais. Alexandre olhou para a Madre Inês. Havia outra pergunta que devia fazer, uma pergunta que o aterrorizava. Os registros de falecimento. Há uma certidão de morte para um menino chamado Lucas ou Diogo há 3 anos? A Madre Inês procurou nos registros mais recentes. Não, nenhuma certidão de morte, nenhuma notificação. Se o menino tivesse morrido, o orfanato deveria ter sido informado, já que ainda estava tecnicamente sob a nossa jurisdição legal. Alexandre levantou-se tão rápido que a cadeira caiu. O que significava isso? Lucas tinha morrido. Ele tinha visto o corpo, tinha organizado o funeral. Tinha enterrado o seu filho. Havia uma certidão de óbito oficial. Saiu a correr.
Tirou o telemóvel. Ligou ao seu assistente. Disse-lhe que encontrasse imediatamente a certidão de óbito original de Lucas dos arquivos hospitalares. Queria verificar cada detalhe, cada assinatura, cada carimbo. O assistente ligou de volta 2 horas depois, enquanto Alexandre e Carolina estavam sentados num café perto do orfanato, demasiado chocados para falar muito. A voz do assistente tremia. A certidão de óbito existia, mas havia irregularidades. A assinatura do médico era autêntica, mas o corpo nunca tinha sido oficialmente identificado mediante impressões digitais ou ADN. Tinha sido identificado apenas visualmente pelos pais. E o funeral tinha sido uma cerimônia com caixão fechado, a pedido da família. Alexandre deixou cair o telemóvel. Olhou para Carolina, o rosto branco como um fantasma. E se o Diogo não tivesse morrido de todo? Regressaram a Lisboa nessa mesma tarde, as mentes a correr. Se Diogo não tinha morrido, onde estava? Por que é que alguém teria feito acreditar que estava morto? Quem tinha tanto a ganhar com esta mentira elaborada? Alexandre pensou no seu sogro Miguel. Tinha morrido há 7 anos, pouco depois da morte de Lucas. Tinha deixado um império industrial, milhares de milhões em bens. E tinha deixado tudo a Vitória, a sua única filha. Quando Vitória morreu, tudo passou para Alexandre. Mas se Lucas tivesse estado vivo como herdeiro direto, teria herdado tudo ao alcançar a maioridade. Alexandre teria sido apenas um guardião temporário. E se alguém não quisesse que esse dinheiro fosse para Lucas? Se alguém quisesse eliminar o herdeiro? Quem se teria beneficiado da morte de Lucas? Quem estava suficientemente perto da família como para orquestrar uma conspiração tão elaborada? Alexandre ligou ao seu investigador privado. Disse-lhe que investigasse todos na órbita da família Fernandes há 3 anos. Movimentos financeiros, comunicações, viagens, tudo. E, em particular, disse-lhe que olhasse para o seu cunhado Rafael Fernandes, o irmão mais novo de Vitória. Rafael. Alexandre não tinha pensado nele de imediato porque Rafael sempre tinha sido insignificante. O filho segundão, que nunca herdou nada, que vivia de uma pequena renda, que sempre tinha estado na sombra de Vitória. Mas agora, Alexandre recordava quão útil Rafael tinha sido depois da morte de Lucas. Como tinha organizado o funeral, como tinha tratado de todos os documentos, como tinha consolado Vitória, estando sempre perto, sempre presente, demasiado presente. O investigador ligou de volta 2 dias depois. Tinha encontrado algo. Há 3 anos, exatamente 1 semana depois da morte declarada de Lucas, Rafael Fernandes tinha recebido uma transferência de 2 milhões de euros de uma conta offshore nas Ilhas Caimão. A fonte era impossível de rastrear completamente, mas o banco intermediário era o mesmo usado por Miguel Fernandes para os seus negócios mais discretos. E havia mais. 3 semanas depois da morte de Lucas, Rafael tinha comprado uma propriedade na Suíça, uma vivenda isolada perto do lago de Genebra. Tinha-a comprado através de uma sociedade fantasma, mas o investigador tinha conseguido rastrear os documentos. E quem vivia naquela propriedade, segundo os registros locais? Um menino de uns 9 anos, registrado como filho adotivo de Rafael. Nome: Lucas Fernandes. Alexandre deixou cair o copo que segurava. Fez-se em pedaços no chão de mármore, mas ele nem sequer o notou. Carolina estava ao seu lado, a ler o relatório do investigador. A mão sobre a boca. Diogo estava vivo. O seu filho estava vivo, mas era prisioneiro do tio que o tinha matado para roubar a sua herança. Alexandre levantou-se de repente. Deviam ir à Suíça imediatamente, mas Carolina deteve-o. Se fossem ali diretamente, Rafael poderia desaparecer com Diogo. Poderia fazer-lhe mal. Deviam pensar, planificar. Alexandre sabia que ela tinha razão, mas cada fibra do seu ser gritava por correr para o seu filho. 3 anos. 3 anos em que tinha chorado sobre uma campa vazia enquanto seu filho estava vivo, provavelmente assustado,
provavelmente a perguntar-se por que é que o seu pai não vinha salvá-lo. Carolina prometeu que trariam Diogo para casa, mas deviam ser inteligentes. Rafael era perigoso, já tinha demonstrado ser capaz de sequestro e falsificação de morte. Precisavam de provas concretas antes de ir à polícia. Precisavam de alguém que fosse à Suíça, visse o Lucas com os próprios olhos, descobrisse exatamente a situação. Alexandre disse que enviaria o investigador, mas Carolina negou com a cabeça. Um investigador profissional seria notado numa pequena aldeia suíça. Precisavam de alguém que pudesse passar despercebido. Alguém que Rafael não conhecesse. Ela iria. Podia apresentar-se como turista, alugar uma casa perto, observar, esperar a oportunidade correta. E quando a encontrasse, falaria com Diogo. Recordar-lhe-ia quem era. Diria-lhe que vinham resgatá-lo. Alexandre quis protestar. Era perigoso. Mas Carolina sorriu tristemente. O Diogo foi meu irmão durante 5 anos antes de ser seu filho. Eu protegi-o quando era pequeno. É tempo de o proteger de novo. Carolina partiu para a Suíça 3 dias depois. Alexandre tinha lhe dado dinheiro, documentos, tudo o que pudesse necessitar. E um telemóvel cifrado para comunicações seguras. A aldeia perto do Lago de Genebra era pitoresca e tranquila. Carolina alugou uma pequena casa a umas centenas de metros da propriedade de Rafael. A vivenda era grande, rodeada por um muro alto com portões elétricos, mas podia ver o jardim de certos ângulos, e às vezes via um menino a brincar lá fora. O seu coração partiu-se a primeira vez que o viu claramente. Era Diogo, mais alto, maior, quase 11 anos agora, mas aqueles olhos azuis eram inconfundíveis. Estava magro, demasiado magro. Movia-se lentamente, como se estivesse cansado ou doente. E havia algo nos seus olhos, uma tristeza que não devia estar num menino. Carolina passou dias a observar a rotina. Rafael deixava a vivenda todas as manhãs às 8, conduzia até a cidade, regressava tarde à noite. Havia uma governanta idosa que cuidava de Diogo durante o dia. Parecia amável, mas distante. No 4º dia, Carolina viu a sua oportunidade. A governanta saiu para ir ao mercado, deixando Diogo sozinho no jardim durante meia hora. Carolina esperou 5 minutos, depois aproximou-se do muro. Chamou suavemente o seu nome. Diogo! O menino virou-se bruscamente a olhar à volta, confuso. Carolina chamou de novo, desta vez um pouco mais alto. Diogo aproximou-se do muro, a olhar para cima, a procurar a fonte da voz. Carolina pôs-se num ponto onde ele podia vê-la através das barras do portão. Lembras-te de mim? A Carolina, do orfanato, eu que te dava metade do meu pão, eu que te abraçava durante as tempestades. Diogo olhou para ela durante muito tempo, em silêncio. Depois algo nos seus olhos mudou, um reconhecimento, uma memória a emergir. Carolina! Carolina sentiu as lágrimas cair. Vim buscar-te, vim levar-te para casa, para o teu verdadeiro lar, com o teu verdadeiro pai que te ama e te procurou. Mas Diogo negou com a cabeça. Não posso. O tio Rafael diz que o meu pai morreu no acidente junto com a minha mãe, que ele é o único que cuida de mim agora. Que se tentar escapar, coisas más acontecerão. Carolina sentiu a raiva subir, mas permaneceu calma. O Rafael mentiu-te. O teu pai está vivo. Ama-te desesperadamente. Chorou durante 3 anos a acreditar que estavas morto. Mas Diogo parecia tão assustado, tão confuso. Eu entendo, disse ela suavemente. Não deves escapar agora. Mas deves acreditar que eu voltarei com o teu pai e tirar-te-emos daqui legalmente, com segurança. Diogo hesitou. Depois assentiu lentamente. Havia esperança nos seus olhos pela primeira vez. Mas então escutaram um barulho. Um carro na entrada. Rafael tinha regressado cedo. Diogo afastou-se rapidamente do muro. Voltou a brincar como se nada fosse. Carolina escondeu-se atrás das árvores, o coração a bater forte. Aquela noite ligou a Alexandre e contou-lhe tudo. Diogo estava ali, estava vivo, mas estava assustado e manipulado.
Deviam agir rápido, mas com cuidado. Alexandre disse que já estava a trabalhar com a Polícia Internacional. Tinha as provas, as transferências de dinheiro, os documentos falsificados. Estavam a preparar um mandado de detenção para Rafael, mas levaria alguns dias coordenar tudo entre Portugal e a Suíça. Carolina disse que ficaria ali, continuaria a vigiar o Diogo. Alexandre disse-lhe que tivesse cuidado, e disse-lhe algo que nunca tinha dito a ninguém, exceto a sua esposa. Obrigado. Obrigado por ter amado o meu filho quando eu nem sequer sabia que ele existia como Diogo. Obrigado por não o ter esquecido. Obrigado por o trazer para casa. A operação teve lugar uma semana depois. A polícia suíça, coordenada com a portuguesa, chegou à vivenda às 6 da manhã. Carolina estava ali com Alexandre, com o investigador, com advogados e assistentes sociais. Rafael foi detido enquanto tentava sair pelo portão traseiro com uma mala cheia de dinheiro e documentos. Encontraram Diogo no seu quarto, sentado na cama, os olhos muito abertos. Estava assustado pela invasão, confuso por todas as pessoas. Mas então viu Alexandre, e algo nos seus olhos mudou. Olhou para ele durante muito tempo, a estudar o seu rosto, e então sussurrou aquela palavra: Pai. Alexandre atravessou o quarto, ajoelhou-se em frente ao seu filho, tomou o seu rosto entre as mãos. Sim, sou teu pai. E lamento tanto não ter estado aqui e não te ter protegido, mas agora estou aqui e nunca mais te deixarei ir. Diogo lançou-se aos braços do seu pai, finalmente a chorar. Anos de dor e confusão a sair em soluços. Alexandre abraçou-o forte, também a chorar, a fazer promessas que desta vez cumpriria. Carolina olhava-os da porta, as lágrimas a cair, mas com um sorriso no rosto. Diogo estava em casa. Finalmente. Os meses seguintes foram complexos. Rafael foi acusado de sequestro, falsificação de documentos, fraude. Foi condenado a 25 anos de prisão. Os bens roubados foram devolvidos. A história foi notícia em todo Portugal. Um escândalo que envolveu uma das famílias mais ricas do país. Mas para Alexandre e Diogo, o que importava era reconstruir. Diogo precisava de terapia para processar tudo. Precisava de tempo para recordar quem era realmente, para aceitar que o seu pai o amava, que estava em segurança agora. E Carolina. Alexandre ofereceu-lhe muito mais que um trabalho como empregada doméstica. Ofereceu-lhe um lugar na sua família, um quarto na vivenda, um papel como parte da família. Ela tinha sido a irmã de Diogo quando ninguém mais o era. Tinha sido quem o trouxe de volta à casa. Merecia ser parte das suas vidas. Carolina a aceitou. Pela primeira vez na sua vida, tinha uma família verdadeira. 2 anos depois, Alexandre, Diogo e Carolina estavam na sala do Palacete Rodrigues. Sobre a lareira, junto ao retrato de Diogo menino, agora havia um novo retrato. Diogo, aos 13 anos, a sorrir, feliz, com Alexandre de um lado e Carolina do outro. Uma família reconstruída de peças partidas, mas forte e verdadeira. Diogo ia à escola, tinha amigos, ria de novo. Às vezes ainda tinha pesadelos, mas cada vez acordava numa casa onde era amado, onde estava em segurança. E isso fazia a diferença. Alexandre tinha aprendido que a família não era apenas sangue ou documentos legais. Era amor, proteção, presença. Era Carolina que nunca tinha esquecido. Era Diogo que tinha sobrevivido e perdoado. Era ele que tinha encontrado a coragem de enfrentar a verdade. E Carolina olhava os 2 homens da sua vida e sabia que finalmente estava em casa. Não o orfanato, não pequenos apartamentos solitários. Casa. Onde quando dizes família, todos se viram. Onde quando dizes eu amo-te, alguém responde. Onde quando olhas um retrato na parede, vês não apenas um menino perdido, mas um menino encontrado. Às vezes, a vida separa-nos das pessoas que amamos. Às vezes, pensamos que as perdemos para sempre. Mas há momentos em que o destino, ou talvez apenas o amor obstinado de quem nunca deixa de procurar, volta a pôr tudo no seu lugar. Carolina não tinha esquecido Diogo.
Alexandre não tinha deixado de amar o seu filho, mesmo quando acreditava que estava morto. E Diogo tinha continuado a esperar, mesmo quando parecia não haver esperança. Esta é a força da família verdadeira. Não a que está escrita em documentos ou decidida por tribunais, mas a que está escrita nos corações de quem se recusa a esquecer, a desistir, a deixar de lutar. E quando finalmente se reencontram, quando todas as peças encaixam de novo, não há retrato suficientemente grande para conter toda essa felicidade.